Nessa etapa, então, a gente vai falar sobre a capacidade de percepção do cérebro humano com relação a elementos gráficos. Então, o que é a capacidade de percepção do cérebro? O que quer dizer isso? Quando a gente tem dados para produzir uma visualização, a gente quer que o usuário perceba a informação em relação aos dados em si, ou seja, comparando partes de um dado, ou comparando os dados com relação a uma escala. Então, aqui nesse gráfico de barras, a gente tem dados e a gente compara entre eles através de uma escala, que está aqui ao fundo. Nesse outro exemplo, um gráfico de setor, né, um popular gráfico de pizza, a gente está comparando a informação entre partes de ela mesma, usando ângulos e volume. Então, a gente pode usar várias técnicas para proporcionar essa percepção da informação para o cérebro. Existem diversos estudos que mostram que a percepção é melhor quando usamos uma posição em uma escala comum do que, por exemplo, quando a gente usa ângulos. Por isso, a maioria dos experts na área de visualização são unânimes em não recomendar o uso de gráfico de setores, como esse modelo aqui. Então a gente vai fazer um teste em seguida que a gente vai entender por que a gente tem dificuldade em comparar valores quando eles estão posicionados em ângulos. Quando a gente tem uma escala, que é no caso do gráfico de barras aqui, a nossa capacidade de percepção ela é bem maior, ela é bem mais afinada. Porém, nada substitui um gráfico de setor quando a gente precisa comparar partes de um todo e a gente não tem uma necessidade muito grande de precisão, a gente não precisa saber exatamente, olhando assim num primeiro lance, o quanto um valor está diferente de um outro, né? A gente precisa ter uma percepção geral e uma comparação entre todos os valores. Ainda outra forma gráfica muito utilizada é o gráfico de dispersão. A gente tem uma matriz de gráficos de dispersão aqui embaixo, um clássico, né, do conjunto de dados íris. Ele é excelente é imbatível para mostrar a relação entre dimensões diferentes, entre variáveis diferentes, né? Mas ele também não é perfeito. Tá? Então o gráfico de dispersão ele falha ao mostrar a relação entre valores iguais, né? Que pode ficar sobrepostos ou muito próximos, né? Então esse tipo de gráfico, quando você tem muita densidade ou valores muito iguais ou muito diferentes, você tem dificuldade em ter essa comparação de valores. O importante durante o curso é a gente entender que tudo que a gente está vendo aqui são dicas e que nada precisa ser seguido rigorosamente, né? Então, não é porque um expert falou que não se devam usar gráficos de setores que a gente nunca vai usar. Não, a ideia é a gente ter dicas de pessoas experientes, ter conhecimento na área para ter para fazer uma melhor escolha na hora de construir o nosso elemento gráfico. Então, o importante é ter o conhecimento do elemento gráfico e usar o bom senso. Vamos falar então um pouquinho da capacidade de percepção. Observe essas 5 variáveis que estão nesse gráfico de setor e tente ordená-las em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior, né? A gente tem em cada setor ali uma letra. Anote aí qual que você acha que é a menor, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Coloque elas em ordem. Eu vou dar alguns segundos para você anotar. Então a ordem correta primeiro o setor A. O setor A é o menor setor. O setor B e D, eles têm a mesma área, eles são iguais. Depois eu tenho o setor E e por fim o setor C. Quantos você acertou?
Em sala de aula, quando eu passo esse exemplo em sala de aula, em aulas práticas, poucas pessoas conseguem acertar todos os elementos. Agora, a gente vai fazer um outro teste. Tente ordenar os dados agora. São os mesmos dados. Fica fácil ordenar, né? Não tem nem graça. Com esse teste, a gente percebe que o nosso cérebro tem dificuldade em comparar dados em ângulos e áreas se comparados a dados em uma escala, né? Então, voltando aqui, a gente tem 5 dados que usam ângulos e os mesmos 5 dados que estão em uma escala. E fica muito mais fácil a gente comparar, a gente ter a gente perceber a diferença entre eles, né? A capacidade de percepção do nosso cérebro é muito melhor. Por isso, então, a já falada recomendação de evitar o uso de gráficos de setores. Aqui um outro exemplo, continuando, então, falando de capacidade de percepção, você consegue ordenar esses 3 elementos? É um pouquinho difícil, né? Eles não têm também uma escala. De novo, os mesmos dados, agora eles estão em uma escala. A escala é a mesma, né? A linha, só que ela não está alinhada. Mesmo a escala não estando alinhada, fica fácil de ver que o maior, o dado maior é o da direita. Então, a segunda forma de percepção mais fácil do nosso cérebro é uma escala não ordenada. Ela só perde para a escala comum. Então, aqui a gente tem a capacidade, um ranking da capacidade de percepção do cérebro humano. Lá no final do curso, nas referências bibliográficas, tem a fonte dessa informação. Então, a gente percebe mais fácil dados que estão em uma escala comum, como o exemplo do gráfico de barras que a gente viu. Depois, a posição em uma escala não alinhada, como no exemplo das barras com uma escala não alinhada que também a gente viu. Depois, comprimento, direção e ângulo, área, volume, curvatura e, por fim, o mais difícil é o sombreamento e a saturação. Então, sempre que possível, buscar elementos gráficos que o cérebro tenha uma maior capacidade de percepção.